Muitíssimo bom dia, excelentes ouvintes. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Samuel, e hoje eu vou continuar psicologia, um assunto tratado no último episódio pela Helena, mas eu vou falar sobre um dos maiores nomes da psicologia, se não o maior deles, que é Freud. Bom, Freud foi um cara que nasceu ali no século XIX, viveu no século XIX depois de Cristo, lá no ano de 1800 e bolinha, e ele trabalhava bastante na psicoterapia, principalmente em psicanálise. Psicanálise, para quem não sabe, existe uma diferença entre psicanálise e psicologia, e existe também uma diferença entre psicologia e psiquiatria, tá? A psiquiatria seria a forma de psicologia em medicina, porque um psiquiatra pode te recomendar algum medicamento. O psicólogo já é um profissional empírico, ele tem um método dele, ele estuda para isso, para descobrir o que você tem. E o psicanalista, ele não precisa necessariamente fazer psicologia, ele tem um método, e os métodos que os psicanalistas usam até hoje é o método freudiano. Ou seja, o cara ele deixou um legado que vem até hoje mesmo. Se você quer fazer psicanálise, você vai estudar método freudiano apenas. Bom, Freud, ele falou de muitas e muitas coisas. O cara foi, assim, sensacional para psicologia. E ele tratou principalmente de três coisas que a gente vai dividir em 3 episódios sobre ele, sendo um desses esse aqui. Ele tratou sobre o que era a consciência humana, que ele dividiu entre consciente, inconsciente e subconsciente. Ele tratou dos juízes da mente humana, né, de como a gente escolhe as nossas ações, que ele chamou de id, ego e superego. E ele também tratou de como a gente faz para se proteger de outras coisas, que são os mecanismos de defesa que ele propôs. Bom, hoje eu vou falar, como você deve ter visto no título, sobre as formas conscientes do ser humano. A gente pode imaginar as formas conscientes como um iceberg. A gente tem o consciente acima do nível do mar. Então a gente tem ali o consciente acima do nível do mar, é uma parte muito pequena do que é realmente a nossa consciência. E abaixo do nível do mar, ou seja, aquilo que a gente não vê, é muito maior. E ali se divide um pouquinho abaixo da linha do mar o subconsciente e muito lá embaixo o inconsciente. Bom, eu vou tratar de baixo para cima, ou seja, do inconsciente ao consciente. O que é o inconsciente? Segundo Freud, o inconsciente é aquela parte que a gente não tem agora e que é de difícil acesso. É onde a gente esconde, por exemplo, traumas ou aquelas lembranças muito antigas que a gente não lembra de jeito nenhum. Tipo, o que você fez no dia 13 de março de 2007. Você não sabe, mas está lá no seu inconsciente. Então, ele está escondido, Freud dizia que ele estava escondido dentro da psique. Então, a gente não tem percepção disso, a gente não percebe esse tipo de coisa, que muitas vezes age na gente. Por exemplo, um trauma que a gente um trauma que a gente sofre quando a gente tem 3 anos, a gente não vai lembrar, ele vai ficar no nosso inconsciente. Mas aquilo, ele pode influenciar nossas ações. Então a gente não percebe isso, mas ele influencia nas nossas ações. Então o inconsciente é a maior parte do nosso pensamento. Pensa na sua vida inteira e tudo o que você não sabe, o que deve ser 98% dela. Aquilo ali é o inconsciente. Então aquela área ali, a gente fala que é a área de armazenamento psíquico, é onde tudo fica armazenado. Todos os seus traumas, todas as suas lembranças, tudo aquilo que você não tem de pronto acesso, tipo, qual o seu nome? Samuel. Não estava aqui na sua língua naquele momento, mas você, quando te foi perguntado, você teve um fácil acesso àquilo, ou seja, estava no seu subconsciente. Vou tratar daqui a pouquinho. Enfim, para acessar isso, o Freud ele criou um método, ele criou uma terapia, que foi de escavar o inconsciente. Você tinha que escavar, ir profundo, e ficar escavando até você chegar nesse inconsciente da pessoa, e você poder, por exemplo, descobrir por que ela tem um trauma, por que ela age de tal maneira, etc, etc. E foi daí que veio a psicanálise, que seria mais ou menos uma arqueologia da mente. Então, algumas informações do inconsciente, elas estão codificadas. E esse método de você escavar e decodificar foi a psicanálise que o Freud criou. Já o subconsciente é uma área que a gente tem um pouquinho mais de acesso. Então, por exemplo, aquelas memórias que você tem, ou aqueles nomes que você tem que lembrar para a prova, ou seu próprio nome, ou o dia do aniversário do seu namorado. Aquilo ali são coisas que ficam no seu subconsciente. Você não tem aquilo ali agora na sua mente, mas se eu te pergunto, quando você faz aniversário, você fala 6 de maio de 2004, que foi o dia que eu nasci no caso. 6 de maio.
Então, são coisas que ficam no seu subconsciente, são lembranças, são aquelas informações que você sente que vai usar depois, que o seu cérebro deixa guardado, que você tem mais de fácil acesso. É diferente, por exemplo, quando te perguntam de uma coisa específica que aconteceu na sua infância, ou de uma data muito específica que você não lembra. Aquilo ali já está no inconsciente. Agora, quando você tem um fácil acesso àquela informação, significa que ela já está no seu subconsciente, ela ainda está rasa, ela não se afundou tanto naquele iceberg, então você consegue ter um acesso muito mais fácil a ela. E o consciente é aquela área que atua a todo momento, é aquilo que você agora, é tudo aquilo que você está vendo. Quando você está vendo, isso é o seu consciente, porque é uma percepção que você tem. Quando você pensa em aumentar o volume, caso esteja baixo, ou você pensa em vou fazer um desenho, aquilo ali é o seu consciente trabalhando. Ou quando você pensa, quanto que é a raiz quadrada de 97? Aquilo ali é o seu consciente trabalhando. Então a gente pode dividir esses três, né, nesse iceberg, a gente pode colocar algumas coisas. Então, como consciente, a gente pode colocar aqui nessa área são os raciocínios, as percepções que você tem do seu mundo ao redor e os seus pensamentos, né, os seus pensamentos racionais. Já no subconsciente ou pré-consciente, a gente tem as nossas memórias e lembranças, ou seja, é tudo aquilo ali que a gente lembra, aquelas memórias que a gente tem, que são de fácil acesso, que a gente não precisa escavar tanto e não demora tanto para encontrar. E já no inconsciente, a gente já tem os nossos traumas, os medos, os desejos, os recalcamentos e até as pulsões, que são aquelas coisas que são naturais e inatas, tipo a nossa fome que a gente sente, ou sono, aquilo ali é inconsciente. Você não vai pensar, tô com fome. Não, você de repente vai ficar com fome e você vai procurar comida, porque aquilo ali é o seu inconsciente trabalhando para te deixar vivo. Bom, então é isso. No próximo episódio a gente vai ver ego, id e superego. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução a Freud. Um ótimo dia e tchau, tchau.